Então, como eu estava explicando, né, o sistema de tratamento de exceção é um sistema que acontece em paralelo ao sistema de informação. Porque se acontece junto, o que acontece? Se acontece um evento aqui, uma anormalidade aqui, esse sistema para e esse aqui vai junto. Então, por isso que nós temos que fazer o quê? Linhas de execução separadas, né? O sistema de tratamento de exceção, ele acontece em paralelo, fica observando o fluxo do programa. No caso de uma exceção, ele é convocado, o controle passa para ele executa o bloco de controle de tratamento de exceção e depois ele devolve o controle para quem? Para o fluxo principal. Então, olha só, esses procedimentos são chamados o quê? Tratadores de exceções, né? Esses procedimentos são convocados quando acontece o quê? Uma exceção, ó, imediatamente. Olha aqui, ó. E tem por objetivo tratar a exceção adequadamente e permitir que o programa prossiga a execução normalmente. Tratadores de exceção consistem em blocos de comando que são amarrados aqui, a uma exceção específica, né? Ele depende da existência da exceção para ele poder ser executado. Um tratamento de exceção pode permitir a continuação da execução da unidade, né, função subrotina, na qual a exceção aconteceu, ou pode permitir o término da execução. Galera, olha só, deixa eu abrir um parênteses, eu vou visitar esse assunto lá na frente depois com vocês, mas deixa eu colocar uma observação aqui. Eu vou fazer um exemplo com vocês, né, pelo menos deixa eu ver se eu vou ter tempo aqui. Estamos no 11, são 31. Vai ter talvez a gente não consiga chegar lá, mas eu vou tentar. Vou tentar ver se a gente consegue. Vamos lá. Quando você vai fazer um programa, vamos supor que você tem o seguinte, ó. Você tem o módulo principal. O módulo principal, ele tem um pedacinho aqui, que é um módulo secundário. E aí tem um outro pedacinho aqui, que é um módulo dentro do módulo secundário. O erro aconteceu aqui. Ok? O seu usuário está aqui fora, né? Ele está vendo a partir do módulo principal. Se o erro acontecer aqui, você chamar o tratador de exceção, sistema de tratamento de exceção, e simplesmente pegar o erro e guardar ele numa gaveta, o que vai acontecer? Esse erro vai ser escondido aqui, esse cara não sabe que teve um erro aqui, esse cara não sabe que teve um erro aqui e o usuário não sabe também que teve um erro no sistema. Ou seja, o seu tratamento foi colocar o erro debaixo da onde? Do tapete. Isso é bom ou ruim? Depende. Por que depende? Depende do seguinte aspecto. Se, porventura, for uma eventualidade que não vai causar impacto nenhum em nada, o que é raríssimo de acontecer, se você botar debaixo do tapete, tudo bem, não vai ter grandes problemas. Agora, se você, por exemplo, fez um cálculo, esse cálculo deu erro e você simplesmente ocultou o problema. O cálculo errado vai ser usado pelo programa principal, vai ser mostrado para o usuário, sendo que você escondeu o erro. O cara vai pegar lá, na hora que ele somar assim, 2 mais 2, vai vir o resultado 7. Ele falou, ih, caramba, esse troço aqui tá zoado. Se ele não souber somar, por exemplo, ele nunca vai perceber que deu erro, porque ninguém avisou a ele que deu erro em algum ponto. Agora, tem certos erros que você pode até tentar contornar, mas a maioria você precisa expor de alguma forma. Ah, mas fica feio o meu usuário ficar tendo mensagem de erro toda hora. Sim, fica feio. Bom se você fizer um programa que não tivesse erro. Agora, se tem, o usuário tem que saber que deu erro, né? Você fez um programa que grava num banco de dados. Na hora de gravar, deu erro. Aí você foi lá, pegou o erro, escondeu o erro e disse que deu tudo certo. Aí botou a mensagem na tela. Os seus dados foram gravados com sucesso. Mas na verdade aconteceu um erro e não gravou nada. E aí? Na hora que o cara for procurar esses dados, os dados não vão estar lá. Olha que problema que isso pode dar. Então, assim, você pode optar por tratar localmente ou redirecionar esse tratamento para outro tratar para você.
O importante é que esse fluxo você tem que ter controle sobre ele, ou seja, você tem que saber o que você está fazendo para você justamente conseguir garantir que o erro vai ser tratado corretamente, ok? Quando a execução puder ser tratada de forma que não influencie na execução do restante da unidade, o tratamento da exceção deve permitir a continuação da execução da unidade, né? Como a gente colocou, se porventura for um erro que você consegue contornar e seguir com ele, ok, faça isso. Por outro lado, uma exceção grave, a ponto de não ser possível prosseguir com a execução da unidade, neste caso, o tratamento de exceção deve terminar com a execução da unidade. Você tem que terminar com a execução e reportar isso para o seu usuário. Você tem que subir esse problema para que o usuário possa visualizar o erro que porventura pode ter acontecido. Então, olha só, unidade que chama. Ó, deu um erro aqui, ó. Aí chamou o tratador e voltou. Prossegue com a execução. Tem outros aqui, ó. Unidade chama. Aí você joga para o tratador de exceção e não consegue voltar ao ponto original. Então você termina com a execução. Finaliza ele aqui. São as duas opções. Importante, né? Tratamento de exceção é uma boa prática e deve ser seguido pelos programadores. Todo programa deve ser implementado de forma que todas as exceções possíveis de ocorrer sejam tratadas adequadamente. Sim, é pensar em várias possibilidades, né? Essa prática aumenta a confiabilidade do programa na medida que o programa é capaz de tratar possíveis erros que possam ocorrer durante a execução sem perda de informação ou comprometer transações de negócio da empresa, né? E se você quer passar credibilidade com o seu programa, você precisa fazer tratamentos de exceção que sejam consistentes, né? Infelizmente, muitos programadores não dão a devida atenção a essa boa prática. E o que fazemos como resultado são programas que, às vezes, até mesmo aplicações inteiras, que são frágeis e vulneráveis do ponto de vista de tratamento de erros, né? Um erro despenca a aplicação inteira. Vamos ver um código abaixo de um tratamento de erro em um programa Java. Olha só como é que acontece. Ó. Deixa eu colocar aqui o... Tá na caneta. Ó. Olha só, isso aqui é um bloco. Ó. Try, catch. Olha só, vamos usar nosso inglês aí, nível master. O que significa try? Tente, né, de tentativa. Ele vai tentar executar esses três comandos. Na verdade, isso aqui é um comando só, né? Minto. Isso aqui é um comando só. É uma linha só. Ele vai tentar executar essa linha. Essa linha aqui pode gerar um erro. Existe uma possibilidade, né? Ele está fazendo uso, sei lá, de uma funcionalidade de um serviço ou de uma função e está pedindo para fazer alguma operação passando um conjunto de dados. Isso aqui pode dar erro. Se isso aqui der erro, o que pode acontecer? Ele vai tentar executar isso. Se der erro, se e somente se der erro, ele vai pegar e fazer o erro o quê? Qual o erro que deu? Ah, deu um erro do tipo exceção, exception. Então eu tenho um catch aqui para ele, ó. Catch, ou seja, captura essa exceção aqui. Então eu vou capturar essa exceção e vou dar esse tratamento aqui, ó. Olha o tratamento que eu estou dando. Adicione mensagem, erro geral, né? Deu bug, né? E depois ele continua a execução da função, né? Do programa. Mas olha só, normalmente, tratamento de exceção é um bloco de try,
catch e, eventualmente, pode ter o finally. Eventualmente pode ter o finally, tá bom? Enfim, era para ser um isso aqui, mas whatever. Então você tem o comando que você de fato está tentando executar, ele pode ter algum erro, e aí você captura a exceção usando o catch, né? E aí por que você captura a exceção? Gente, exception no Java é um tipo muito genérico de erro, né? Tá lá em cima. Exception, tá lá em cima. Você poderia trabalhar exceções específicas, né? Por exemplo, catch catch division by zero. Sei lá, é um erro específico, um erro de divisão por zero. Catch, sei lá, data, null pointer exception, né? Ou seja, está apontando para um campo nulo, né? Outra aqui, vou fazer, sei lá, division by zero, né? Então tem aqui. Então, você pode fazer o catch para problemas específicos, para exceções específicas. Ou seja, olha, o meu catch para tratar um erro de conexão com banco é um catch diferente do meu erro para tratar divisão por zero. Então eu posso ter dois catches aqui. Então eu posso fazer uma estrutura que a gente chama de multi-catch, né? Você pode ter outro catch aqui, ó. Você pode, na verdade, colocar um catch para cada erro que você prevê, tá? Para o bloco que você escreveu aqui no try. Tá bom? É só para o bloco. E o importante é o seguinte, esse bloco try, quanto mais coeso ele for, ou seja, quanto mais enxuto, uma linha, duas linhas ele for, melhor, né? Porque aí você consegue saber exatamente onde que está o erro. Se você bota um bloco de try muito grande, né? Um bloco de try no início do programa, vai até o final. Aí você não consegue pegar nada. Dificilmente você vai ter facilidade para resolver as exceções, entendeu? No exemplo acima, está sendo chamado o método atualiza do objeto ocorrência, gfip service, né? Sendo que esse método atualiza pode lançar uma exceção e, portanto, o programador, sabendo disso, provocou um tratamento de exceção no método, né? Professor, Opa! mas quando você faz aquele cat e exception, no caso, como que ele vai saber que aconteceu um erro? Então, aquele bloco lá, esse bloco de programação aqui, ó, espera-se que esse comando gere erro, tá? Pode ser. Isso aqui é esperado que esse cara aqui gere erro. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Vocês vão conseguir visualizar melhor. Peraí. Porque em C, você lembra? Quando em C, por exemplo, a gente botava assim, if o arquivo não abrir, return zero. Isso. É por Aí, aí. nesse caso aí, você botou um cat exception. Sim. Mas aí é um pouco mais abstrato, não? Exatamente. Capturou a essência da coisa, Antônio. Que é exatamente isso. O exception é um erro muito abstrato. É tipo assim, pega qualquer erro que der. Entendeu? O ideal é você tratar as exceções nas suas particularidades, né? Para cada tipo de exceção específica, né? Quer ver? Deixa eu abrir aqui o Eclipse, eu vou mostrar para vocês.
Olha só, vou fazer um... Exceção é com 2 S, Guilherme. Isso? Whatever, né? Vamos lá, olha só. Vamos supor que eu venho aqui e vou criar uma classe aqui. Pessoa. Tá? E aí, pessoa, eu vou botar 2 campos. String nome e private string CPF. Faltou o P ali, ó. A barra do zoom tá na frente do negócio. Aí, agora vai, eu acho. Tá? Fiz uma classe pessoa e vai ter 2 coisas. Nome e CPF. Eu vou botar aqui if. Não é no get não. Vai ser no set CPF aqui, ó. If tá ruim aqui, Guilherme. Is válido CPF. Se for válido, ele insere. Else throws new CPF exception. Vamos lá, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o seguinte, olha só. Na hora que o cara for setar o CPF, eu vou validar se o CPF é válido. Se ele for válido, eu atribuo o CPF. Se ele não for um CPF válido, eu vou gerar um erro. E olha que negócio interessante aqui o que eu estou fazendo. Isso aqui eu estou provocando, eu estou criando um erro. Eu estou forçando a criação de um erro. Ok? Diferente. Vocês estão vendo a minha tela do Eclipse? Só para saber. Sim, Estão, né? sim. Eu estou provocando um erro. Eu posso fazer isso também. Ou seja, eu não posso não somente usar os erros que existem. Eu posso também provocar um erro. Ok? E aí vou criar aqui, ó, uma classe. Olha só, eu vou criar um CPF exception, ou seja, uma exceção de CPF que vai herdar de exception, ou seja, a exception é mais abstrato, né? É um tipo mais abstrato. Então tá aqui, ó. E aí aqui throw. E aí eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu estou fazendo, olha só. Isso aqui é o seguinte. O cara vai tentar escrever um CPF. Vai me passar o CPF como parâmetro. Eu vou validar esse CPF. Se esse CPF não for válido, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma exceção CPF e não vou tratar. Eu não vou tratar. Eu vou jogar para quem? Para quem chamou, ó, throws CPF exception. Ou seja, essa exceção que eu estou criando aqui, eu não estou tratando. Eu estou jogando a responsabilidade de tratar para quem? Para quem
invocou esse método, para quem chamou esse método. Ok? Então, a gente vai ter aqui uma classe agora. Teste. Né? E aí eu vou criar uma pessoa aqui, ó. Pessoa P, new pessoa, P.set nome, Guilherme, e P.set CPF 123. Ok? Olha só. Olha só, eu criei uma pessoa, né? Disse que o nome dela vai ser Guilherme e o CPF 123. Por que esse cara está grifado? Porque tá aqui, ó. Unhandled exception time, CPF exception. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: tem um erro CPF exception que esse cara aqui está dizendo que pode criar, né? Se você vier nele, ó, ele está alegando aqui que ele pode gerar esse tipo de exceção. É uma possibilidade. Ele já está alertando da possibilidade de existir esse erro. Já que tem a possibilidade, ele está falando aqui, cara, você precisa dar um tratamento. Ou você dá um add throws, ou seja, isso aqui eu vou jogar o erro para quem me chamou, ou eu vou fazer diferente aqui, eu vou tratar a exceção. Ó, surround with try catch. Então, ó, eu vou dar um try no set CPF, ou seja, eu vou tentar setar o CPF. Se ele der um erro do tipo CPF exception, ó, eu dou um catch aqui e eu venho aqui e posso setar um CPF novamente. Ó, ponto set CPF correto, né? Vou botar aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E só pra gente, só a nível de teste, eu vou validar o seguinte, ó. If CPF2.length é menor que 4, return false, else return true. Tá, isso aqui é uma validação bem tosca, tá, pessoal? Eu estou falando assim, se o CPF tiver menos de 4 caracteres, ele vai dizer que está inválido. Se ele tiver 4 caracteres ou mais, ele vai dizer que está válido. Só mesmo para testar, só para a gente não precisar gastar aqui. Então, ele vai dar errado, depois ele vai tentar acertar de novo. E aí eu posso, né, o erro pode acontecer de novo. Tá aqui, né? Então, vamos lá, ó. Assim, claro, né, Guilherme? Você... Ó. Ó. Tá aqui, ó. Ó, criei uma pessoa. Por enquanto, pessoa não tem nada, né? Nem CPF, nem nome. E aí eu vou fazer o quê? Ó. Ó. Setei o nome Guilherme. Vou tentar setar o CPF. 1, 2, 3. Ó. Ó. Deu inválido, né? Porque aqui deu menos que 4. Então ele gerou essa exceção. Vou voltar para cá. E agora eu vou setar o certo. Funcionou, não teve exceção, finalizou. Ó, tá aqui pessoa, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, Guilherme. Então eu tenho essa possibilidade. Eu posso inclusive, ó, declarar que vai gerar uma exceção, eu posso criar uma exceção e uma vez que o método já está dizendo que essa exceção pode acontecer, o que eu estou fazendo aqui? Eu contorno com o bloco try catch, ó. Olha o catch meu aqui, ó, CPF exception, que é exatamente o erro que esse cara pode me retornar, entendeu? Então, eu botar aqui que catch exception
como no exemplo, é muito genérico, né? Porque, pô, exception é tudo. Então, né, não faz sentido você tentar tratar tudo, né? Ou seja, é um tratamento ineficaz. É bom quando você é específico no tratamento que você está querendo aplicar, né? Então, por isso que é importante a gente tentar refinar ao máximo o nosso tratamento de exceção, né? Vamos voltar aqui pro... Ué, fechei? Fechei, né? Pronto, aqui. Cadê o zoom? Cadê o zoom? Cadê o zoom? É. A gente já falou do exemplo, né? Ó, existem situações no programa que as condições ou evento não desejados ocorrem, sendo necessário invocar uma exceção. É o que eu fiz ali, né? Eu estava com uma situação indesejada, o CPF estava inválido. Eu queria tratar isso de alguma forma. Então eu posso fazer o quê? Eu posso invocar uma exceção. Eu posso chamar uma exceção. É como se eu estivesse forçando o erro, entendeu? É uma invocação implícita, é uma invocação explícita da exceção, de forma a você dizer que aquilo ali pode ser um erro. E aí força o quê? Força o tratador de exceção a reagir, ou seja, a gente viu que lá no nosso código a gente se viu obrigado em fazer um try-catch lá para contornar o problema do CPF, por causa do CPF ser inválido, né? Nessas situações, é o próprio programador que define o lançamento da exceção, vocês viram, né? Eu defini quando ia acontecer, eu defini a classe da exceção, né? Poderia até ter feito mais coisas ali. Normalmente, exceções lançadas pelo programador é um indicativo de alguma condição especial na lógica do programa, né? Como na regra de negócio, por exemplo. Não é uma divisão por zero, que é aritmética, a lei básica da matemática. A gente está falando de, às vezes, um problema especial do próprio negócio, né? Ó, um exemplo, né, diferente do nosso, mas que demonstra, ó, throw new exception. Ou seja, aqui eu estou forçando. Nesse caso aqui, esse exemplo aqui, ó, throw new exception, a exception genérica. Eu não criei uma exception específica. Eu gosto de criar uma exception específica que a gente consegue dar o tratamento definido, a gente consegue botar mensagem personalizada, a gente consegue melhorar, né, esse tipo de definição. E aí, ó, para aquele caso, né, ó, ele vai tentar executar, caso de exceção, e vai pegar o catch aqui no exception, né? Aí vem nas exceções definidas. Lembra que a gente fez o CPF exception? É mais ou menos parecido com isso. Ó. A gente pode criar uma classe de exceção, estendendo exception, que a gente pode definir aqui a nossa classe de exceção. Então, eu posso definir classe de exceções e erros esperados no meu programa. Às vezes, você tem um conjunto lá de regras de negócio e você quer pegar para cada regra de negócio que for violada, você quer criar uma exception específica, isso pode acontecer também. Normalmente, pessoal, quando se desenvolve, principalmente quando você desenvolve modularizado, né, quando você desenvolve componente, qual é a ideia da divisão de componente, da programação de componentes? Você codifica um bloco de programação e esse bloco eu posso usar ele em vários programas. Essa é a ideia, reusar. Então, normalmente, quando as pessoas programam aqui, eles definem o seu conjunto de exceções, tá? Porque aí esse conjunto de exceções vai ser usado
para os outros programas para debugar o erro, para descobrir o que pode ser feito e por aí vai. No exemplo acima, né, o método div é chamado, sendo que recebe dois parâmetros, x e y. Esse método pode lançar uma exceção div by zero, né? Cada linguagem implementa seu próprio mecanismo, a gente falou sobre isso, né? Tem linguagens que não possuem tratamento de exceção, como COBOL e Fortran, por exemplo, horrível de se lidar, é muito difícil, né? Porque você trabalha meio que no escuro. No entanto, praticamente todas as linguagens de programação possuem esse mecanismo, né? Dificilmente você tem uma que não, né? O COBOL e Fortran são pontos fora da curva, né? Para definir o tratamento de exceções no projeto da linguagem, né, você tem que ter algumas decisões, né? Quais exceções devem ser tratadas? Como elas podem ser definidas? Né? Isso é importante a nível de linguagem de programação. Que unidade pode sinalizar uma exceção? E como? Ou seja, que partes do meu compilador, de repente, do meu módulo de analisador sintático, léxico, né? Enfim, por aí vai. Como e onde um tratador pode ser definido, ou seja, como esse cara vai se colocar dentro na execução da sua linguagem de programação, né? Vai rodar em paralelo, vai rodar junto. Como é a amarração entre a exceção e o seu tratador e como o controle flui, ou seja, como que eu faço essa troca de contexto, né? Uma aplicação está rodando, deu um erro, passou o fluxo e o contexto para o tratador de exceção, que tratou a exceção e devolveu para o fluxo original, né? Como que a gente faz isso? Para onde o controle flui depois de uma exceção ter sido tratada, ou seja, terminei, e aí, como é que eu devolvo para quem de origem teve o problema ou provocou o problema? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né? Constraint erro, program erro, storage erro, né? Alguns exemplos aí de exceções que são definidas a nível de linguagem de programação, né? É um códigozinho bem fácil. Aqui, ó, isso aqui que eu estava falando, ó. Try, eu vou tentar executar um bloco. Eu posso ter vários catches para o mesmo try. Por que vários catches? Esse catch aqui é se der problema nessa operação, desse tipo, erro desse tipo, né? Erro do tipo help. Eu posso pegar um catch zero divide, ou seja, um outro tipo de erro. Ou seja, para o mesmo bloco eu posso prever vários erros diferentes. Eu posso ter esse multicast catch que eles chamam, né? Legenda não, gente. Aqui. Deixa eu ver. É o último slide. Então, se uma exceção ocorrer dentro do bloco try, né, ela vai ser disparada usando o throw. A exceção deve ser pega pelo catch, que segue imediatamente o comando try e dispara a exceção. Ou seja, o fluxo é esse. Você tem o try que tenta executar. Se der erro, ele vai gerar uma exceção. Essa exceção vai ser capturada pelo bloco catch. O catch vai dar o tratamento adequado, né? E tem o finally ainda, né? Em muitos casos, o finally você ainda assim executa apesar de ter capturado ou não a exceção, né? Ou seja, ter dado erro ou não, você tem o finally, né? Beleza, galera? Então, assim, a gente tem menos de um minuto. Eu vou agradecendo aí vocês, vou finalizando a aula de hoje. Vou postar essa aula lá no nosso canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem um fórum lá no AVA, tem e-mail que vocês podem me mandar, fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês aí. Desculpem aí alguns contratempos que nós tivemos no dia de hoje, mas realmente foram um tanto quanto imprevistos. Mas a gente tem outras aulas aí, nosso tempo está relativamente tranquilo aí, caso a gente precise fazer alguma compensação. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Por hoje a gente fica por aqui e aguardo vocês aí na semana que vem, ok? Valeu, professor. Valeu, Antônio. Até mais, cara.